Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. É isso, né, meus irmãos? E a gente queria estar sempre nessa unidade, né? Nem o diácono Rodrigo falou, se precisar dele, né? Para alguma coisa, fazer campanha, consagração, que nem muitas das vezes eu e ele já fizemos. É para isso, irmão. É para isso que os amigos na fé servem também, né? E Salomão, ele falou uma coisa parecida. Salomão falou o seguinte: andarás com sábio e se tornarás sábio, andarás com tolo e se tornarás tolo. Ou seja, tem uma frase que eu vi hoje que eu achei bastante interessante, e é pura verdade, é que a frase é a seguinte: me mostre seus amigos e eu vou ver o seu futuro. E essa frase é verdade. Glória a Deus. Quem a gente anda do nosso lado, quem a gente acha que é nosso amigo, muitas das vezes nós somos influenciados por eles. Mas tem uma notícia boa: se nós andamos com pessoas que buscam a Deus, pessoas que priorizam a Deus, logo logo nós vamos ser também pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus cada vez mais. Glória a Deus. E eu dou valor, meus irmãos, a essas amizades porque são difíceis de encontrar. Tem um pastor que eu acompanho ele fala uma coisa bastante interessante. Ele fala assim: se hoje mesmo, você quiser sair e beber uma cerveja, jogar uma sinuquinha, tudo de graça, você consegue. Agora, se você for chamar um amigo para ir para o monte, um amigo para orar, um amigo para ajudar numa conta, é difícil, você conta nos dedos. Então, que a gente venha estar sempre priorizando essas amizades e também juntos, na verdade, com esse propósito de evangelismo, consagração, de união, que assim o nome de Deus vai sendo cada vez mais glorificado nas nossas vidas, né? Amém. E eu quero deixar uma rápida palavra dos irmãos que se encontram em Mateus capítulo 5. Apenas um versículo, verso 13. Versículo bastante conhecido. Mas Deus ele fala comigo e eu acredito que ele vai falar comigo. Aleluia, glória. Bastante conhecido. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém? Glória a Deus. Vamos pular aqui rapidinho, quero fazer uma correlação. Em Mateus 13, versículo 47. Glória a Deus, glória a Deus. Faz um pouco de sentido, irmãos, com duas parábolas. Eu acho bastante semelhante. Versículo 47. Jesus dizendo: o reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada sobre o mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia. Assentados, eles escolheram os bons para os cestos e jogaram os ruins fora. Versículo 49. Assim será no fim dos tempos. Anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, sempre quando eu vi essa passagem, dizendo que nós somos o sal da terra, eu sempre imaginava e dizia o seguinte: a gente é o sal da terra, a gente é aquilo que dá o sabor, a gente é aquilo que faz a diferença. E é verdade, meus irmãos, essa interpretação está errada. Só que eu estive pensando outras vezes, em outras interpretações, essa primeira que eu sempre tive, é verdade também. A gente é o que dá sabor para a terra, né? Se nós formos pensar espiritualmente, a gente é a diferença. Perceba como a gente é a diferença, porque quando a gente entra num ambiente, meus irmãos, as pessoas já param de falar palavrão. Quando a gente entra num ambiente, a pessoa já começa a falar de outro jeito com você. Porque ela sabe que você serve a Deus. Ou seja, ela trata isso de uma maneira ali inconsciente. Mas Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra. E eu fico pensando, quando eu li esse versículo, certa vez a minha avó estava me ensinando a fazer arroz e ela disse o seguinte:
você vai fazer o arroz hoje para nós almoçar. E eu não tinha noção que o sal, meus irmãos, salgava tanto. E eu fiz o arroz, ficou salgado, não é verdade? Só que aí ela fica dizendo, coloca pouco e tudo mais. E Jesus, meus irmãos, nos compara a isso. Jesus nos compara ao sal da terra. E eu percebi que um único crente, meus irmãos, no mundo espiritual, pregando para as pessoas, pode fazer um grande recurso. O único crente pode converter muitas pessoas. O único crente com o poder de Deus, meus irmãos, pode pregar e muitas pessoas podem conhecer a Jesus. Jesus, meus irmãos, ele faz uma pergunta logo em seguida. Jesus diz o seguinte: e se o sal vier a ser insípido, aquele sal, meus irmãos, que não tem mais o sabor? Aí Jesus pergunta, como restaurar o sabor? Porque se o sal vier a ser insípido, ele não presta mais para nada, a não ser ele lançado para fora e pisado pelos homens. E se nós, meus irmãos, cristãos, não nós aqui, eu creio que você todos pregam, não é verdade? Mas se os cristãos, meus irmãos, não pregarem, se os cristãos não manifestarem o poder de Deus nas nossas vidas, para que eles vão servir? Aleluia, glória a Deus. É complicado, meus irmãos, isso, porque tem um pregador antigamente que ele fala uma coisa que é bastante verdade. O pregador disse assim: glória a Deus. Se você não prega, você é um impostor. Se você vai para a igreja e você não prega, você não fala de Deus fora, você é um impostor. Porque você está querendo só sugar de Deus. Senta pregador, que eu quero receber. Muitas pessoas falam isso, né? Mas são esse tipo de pessoas, meus irmãos, que só vem para a igreja e recebe, vem para a igreja e recebe um milagre e não vem mais, não volta mais. É esse tipo de pessoa que se encaixa naquilo que Jesus falou. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. E eu não quero ouvir isso. Glória a Deus, aleluia. É esse tipo de pessoa, meus irmãos, que vai acabar ouvindo isso. É aquele tipo de pessoa que vem buscar Deus, aí recebe uma cura, fica muito alegre e logo depois ela se esquece de Deus. Só busca a Deus quando as coisas estão ruins e quando as coisas melhoram, ela esquece de Deus. E são essas pessoas, meus irmãos, que vão escutar isso. Glória a Deus. E eu quero ouvir isso, eu tenho certeza que você também não. Então, glória a Deus. Para que a gente possa ouvir outra coisa, que é servo bom e fiel, pode entrar no reino. Oh Deus, glória a Deus. E a gente vai estudar isso, não é verdade? É Deus, glória. Jesus ele vai contar uma parábola da rede, meus irmãos, dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada sobre o mar. E ali ele pegou peixe de toda espécie. E quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram a rede para a praia e separaram os peixes bons e ruins. Aí Jesus compara isso, meus irmãos, com os filhos tempos. E vão vir anjos e separarão os maus dentre os justos. E vão lançar a iluminada acesa. E ali haverá uma ranger de dentes. Quando eu vi essa parábola, meus irmãos, eu achava que Jesus estava falando das pessoas mundanas. Eu achava que Jesus estava falando das pessoas do mundo, mas não. Jesus compara o reino de Deus, aquelas pessoas que se achegaram para o reino de Deus, como uma pesca, aonde ali foi lançado aonde ali foi lançada uma rede e foi pescado várias pessoas boas e pessoas ruins. E no final de todos os tempos, vai vir anjos, meus irmãos, separando os maus dentre os ruins. Não somente no mundo, não é nem no mundo, porque o mundo já é um maligno, mas é também na igreja. Aleluia. E vamos separar os bons dos ruins. Então, que a gente, meus irmãos, deve estar sempre se esforçando, pregando, falando da obra de Deus, para que a gente venha ouvir essa palavra. Serve bom e fiel. Pode entrar para o reino. Porque são esse tipo de pessoas, meus irmãos, que só vêm para a igreja, recebem uma cura e depois não vêm, porque eu acredito que não serve a Deus verdadeiramente. Porque Deus não aceita você, meus irmãos, 99,9%. Deus aceita você 100%. Você tem que se entregar por inteiro, meus irmãos. Você não pode simplesmente vir para cá e simplesmente sair e acreditar que não precisa mais de Deus e continuar seguindo sua vida, não é verdade? Mas nós precisamos disso aqui. Vir para cá, mesmo às vezes doente, mas sabendo, meus irmãos, que só Deus
merece a nossa honra, a nossa Glória. Aleluia, glória a a Deus. nossa bendição. Glória, glória. Essa palavra que eu queria trazer para os irmãos. Deus fiel. Aleluia, glória a Espero Deus. que todos entenderam, amém? Amém. Agora essa oportunidade. Oh Deus. Aleluia, Deus. Palavra abençoada da parte de Jesus. Eu falo aos nossos corações, a palavra de vocês. Falou também através